Graça e paz, meus irmãos, meus amigos, meus conhecidos. Você que vai visualizar esse vídeo, eu queria deixar uma reflexão para você nessa manhã gloriosa, né? Se encontra aqui no livro do Êxodo, capítulo de número 15, e os versos de número 1 e 2, que diz assim, uma coisa bem importante. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E disse mais, verso 2: assim o Senhor é a minha força e meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, e ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Meus queridos, essa história lindíssima é um reconhecimento de um povo que sofreu aproximadamente 430 anos ou 450 anos, de acordo com alguns pensadores. Mas o importante é que essa nação estava sendo massacrada pela fornalha de ferro, conhecida como Egito. Israel passou por cerca de 3 fornalhas, né? A fornalha de ferro, a fornalha da aflição, baseada no capítulo 48 de Isaías, e a fornalha de fogo. Deus provava esse povo, Deus provou esse povo por uma única razão. Não é diferente comigo e com você, não é diferente com o seu vizinho, não é diferente com o seu conhecido, não é diferente com a sua vida. Deus tem nos provado, Deus tem nos amassado, né? Israel sofreu 430 anos, mas um certo dia, ao chegar essa conta, depois que o cálice transborda, que ele fala a Abraão no capítulo 15, Deus visitaria esse povo depois de 4 gerações. E no capítulo de número 3 do Êxodo, Deus se revela a Moisés, Moshe Rabenu, né, como diz os grandes judeus. Deus levanta Moisés, Deus ergue Moisés por uma única missão: ser o guia desse povo, retirar esse povo. Daí então começa uma grande jornada. Moisés se prepara aproximadamente 40 anos. Ele tenta fazer com suas forças, livrando um hebreu da morte. Só que as pessoas não reconhecem ele. Está escrito no capítulo 7 de Atos. Moisés foge para Midian, ou Madian, e casa com Zipora, com Zilpa, né? Sua esposa. Depois de 40 anos, Moisés agora está com 80 anos, Deus levanta esse homem. E isso me chama a atenção, é que você nunca está velho para o propósito de Deus, né? Deus sempre tem uma data certa para lhe levantar. Moisés se ocultou-se 40 anos. Deus levanta esse homem como legislador das leis, dará a ele a revelação máxima. Levanta auxiliadores para lhe ajudar, como seu irmão Arão. E agora Moisés caminha, marcha para o Egito. Moisés destrói aproximadamente os 10 deuses pagãos, porque cada praga havia um significado espiritual do Egito, de um Deus que era adorado no Egito. Nada está aí fora do padrão. Havia uma briga espiritual, uma batalha, né? Daí então tira. Ninguém poderia escapar pelas suas mãos, pelo seu que do Egito. Não há relato histórico. Nicolau de Damasco não escreveu nada sobre a fuga de alguém do Egito antigo. Erineu também não escreveu nada sobre isso. Historiador Flávio José, dentre outros pensadores da época, ninguém escreveu nada sobre se alguém teria fugido, né? A não ser essa nação
E isso é comprovado por Nicolau de Damasco, é comprovado por Ecauteu, grandes medievais, que houve um povo que saiu do Egito. Esse povo foi o povo que Deus arrancou com um braço forte, segundo está escrito no capítulo 4 de Deuteronômio, né? Deus tem mão forte, Deus tem mão poderosa para arrancar essa nação, esse povo da fornalha de ferro. Esse povo sai em marcha lenta, sai em marcha profunda. Deus disse: Moisés, marcha com esse povo, caminha com esse povo. Há quem diga que se levantou no meio pessoas que duvidaram, pessoas que queriam retornar, pessoas quando olharam para o Mar Vermelho, viram o mar aqui. O historiador José, que aos lados tinha montanhas, não tinha como escalar elas. Havia velhos, havia crianças, havia doentes, haviam pessoas debilitadas por conta da perseguição, por conta dos trabalhos árduos. Mas Deus disse a Moisés: diga a esse povo que marche, diga a esse povo que não retroceda. O que eu aprendo aqui também, isso é para a minha vida, é para a sua vida. Às vezes a gente pensamos em retroceder, às vezes a gente pensamos exatamente em deixar, né? Não deixe, caminhe, prossiga. Isso eu estou pregando mais para mim do que para você. Se você não acreditar, eu acredito, né? Marche, caminhe, prossiga. E o que eu acho mais lindo aqui é que o exército era profundo, era milhões de cavaleiros, era milhões de homens de infantaria, era multidões de carros ferrados, né? Porque a Bíblia diz que havia carros, cavaleiros e soldados de infantaria, mostrando o grande exército de Israel. Mas Moisés entra dizendo uma coisa importante, porque Deus abre o mar, o povo passa, e Moisés lembra aqui: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram. O que falaram? Primeiro, cantarei ao Senhor, por suma minha mente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Ele lança no mar. E no capítulo 14 do Êxodo diz que tinha carros também ferrados, né? Havia na época. Aí ele diz, primeiro Moisés reconhece que o Senhor é a minha força. Nós precisamos entender que é o Senhor que é a nossa força. É o Senhor exatamente que é nosso refúgio. É o Senhor. E por isso Moisés diz, além de ele ser minha força, ele é o meu cântico. Eu cantarei ao Senhor. Eu reconhecerei em cânticos quem é o Senhor, profundo e poderoso. Depois ele diz mais, Ele é a minha salvação, ou Ele me salvou, ou Ele nos deu livramento. Mas ele diz, Ele é a minha salvação. Ele é a minha salvação. Dizendo a mim e a você que não temos como escapar, né? Se não entendermos que Ele é a nossa salvação. E ainda diz mais, o que é que ele diz mais? Este é o meu Deus. Diante de tanto tempo que Moisés e o povo passou no Egito, vendo os deuses do Egito, ele agora reconhece e afirma o reconhecimento. Ele é o meu Deus. Diante de tudo, precisamos entender que Ele é o nosso Deus. Independente das nossas falhas, das nossas reclamações, dos nossos pensamentos contrários, Deus é Deus e é o nosso Deus, né? Então ele diz mais ainda nesse texto: portanto, farei para ele uma habitação. Moisés agora declara uma afirmação séria. Moisés agora confirma, concretiza o que ele tinha em mente. Eu vou fazer a sua habitação. Independente de qualquer coisa, meu irmão, precisamos na nossa casa ter Deus como morada, ter Deus como nossa habitação e fazer para Ele um cantinho onde eu e você possa se conectar. Moisés criou o templo, né? Levantou sacerdotes,